Depois da Coreia do Sul ser acusada de querer usar o BTS para salvar a situação do evento mundial de escoteiros Jamboree que ocorre no país, um político se pronunciou e abordou a reação maciça por supostamente explorar o BTS. Em 9 de agosto, o deputado do Partido do Poder Popular Sung Yun-jun apareceu em um programa de rádio da MBC. Neste dia, o político falou sobre o BTS e deu ao grupo elogios merecidos por suas incríveis contribuições ao K-pop e à cultura coreana como um todo. Ele disse: "O BTS é o tesouro da Coreia, eles são os melhores artistas que estão no precipício da onda Hallyu e estão liderando o movimento cultural em sua forma mais elevada." O político então revelou por que chamou o BTS para se apresentar no evento internacional. Ele disse: "O destaque do evento é o show de K-pop. Pedi-lhes que se apresentassem porque senti que ajudaria a criar uma bela lembrança da Coreia para os participantes e presenteá-los com um presente inesquecível." Sung Yun-jun também abordou a forte reação que recebeu por convocar o grupo em um fórum público antes de revelar que estava na vanguarda de um projeto de lei que concederia ao BTS imunidade militar. "Acho que os ARMYs me entenderam mal, acho que eles estão desapontados porque enviamos o BTS para o exército. E agora estamos pedindo a eles que salvem o Jamboree." Para ser honesto, o político que liderou um projeto de lei para conceder anistia ao BTS fui eu, porque eu entendi o valor desse tesouro e porque o BTS são músicos dos quais a nação pode se orgulhar. Tentei dar-lhes imunidade. Quanto às críticas de que o político via o grupo como um instrumento à disposição do governo, o político tentou esclarecer sua posição. "Opinei se seria possível o grupo se apresentar no evento internacional de escoteiros. Claro, porque eles tiraram uma folga das atividades em grupo, seria difícil para todos os membros se apresentarem. Acho que discutir essas coisas é necessário." Quando questionado se houve alguma discussão sobre a performance do BTS, o político respondeu simplesmente: "Eu não verifiquei." Anteriormente, Sung Yun-jun causou protestos quando, durante uma reunião pública do comitê, o público pediu ao Ministério da Defesa que J-Hope e Jin se apresentassem no Jamboree, que foi atormentado pela falta de preparação e gerou alegações de apropriação indevida do dinheiro do evento para financiar o estilo de vida luxuoso dos políticos. E em mais notícias a respeito do pedido para que J-Hope e Jin se apresentassem no evento para tentar recuperar o prestígio nacional, a mídia coreana informou ontem que a Big Hit se recusou a deixá-los performar. E em meio a essa situação, os ARMYs comemoraram a decisão da Big Hit. O que deveria ser um joguinho bonitinho acabou decepcionando os ARMYs. O jogo Indeseon do BTS retratou negativamente uma dinâmica do Jimin e Yoongi e foi alvo de muitas discussões em relação ao tratamento dos artistas. Recentemente, o jogo oficial do BTS, Island Indeseon, recebeu fortes críticas dos fãs por supostamente incluir uma sequência que deturpou a dinâmica da vida real entre Jimin e Yoongi. BTS Island é um jogo móvel oficial que faz parte do IP do grupo e se inspira diretamente em incidentes da vida real envolvendo os membros. Todos os 7 membros do BTS participaram do design dos personagens e forneceram informações em termos de enredo e jogabilidade. O jogo foi lançado em 28 de junho de 2022 e desde então tem desfrutado de extrema popularidade entre os ARMYs, uma vez que o jogo incorpora citações diretas, incidentes exatos e fatos sobre os membros do BTS em seu enredo. Muitas vezes é visto como uma maneira divertida para os ARMYs mais novos aprenderem sobre a história do grupo e as inter-relações entre os membros. Então, quando alguns fãs afirmaram que um episódio recente do jogo havia retratado a dinâmica entre Jimin e Yoongi de uma forma questionável, outros não conseguiram conter as críticas. Algumas contas do Twitter postaram capturas de tela da sequência específica em que o personagem animado de Jimin agoniza com o fato de não ser tão bom quanto os outros membros em termos de desempenho e se pergunta se deveria deixar o grupo em vez de se tornar um incômodo para eles. O personagem de Yoongi então entra em cena dizendo a Jimin: "Talvez você possa praticar mais se tiver tempo para se sentir perdido." Em resposta, quando Jimin concorda e pede a ele para assisti-lo praticando, Yoongi nega e diz a ele que se ele não melhorar, o grupo deixará a ilha sem ele. Esse diálogo em particular arruinou a experiência do jogo para alguns ARMYs, que acharam totalmente desrespeitoso deturpar a relação entre Yoongi e Jimin dessa maneira, apontando que não apenas todos os membros do BTS dão muito apoio uns aos outros, como Yoongi particularmente é frequentemente nomeado por Jimin como um membro que o encoraja desde o início.
ARMYs, irritados com toda razão, começaram a exigir que os criadores do Índice 1 tomassem as medidas necessárias para corrigir essa narrativa enganosa e assumir a responsabilidade pelo erro. No entanto, outros ARMYs colocaram outra narrativa para o ocorrido. Em resposta a esse fiasco, algumas outras contas dos ARMYs postaram uma gravação de tela da cena completa, onde o personagem de Yoongi na verdade tem um diálogo muito mais longo do que o visto nas capturas de tela. No vídeo, ele consola as preocupações de Jimin e o tranquiliza de que ninguém é um bom cantor desde o início, e em vez de perder tempo se preocupando, ele deveria investir na prática. A parte em que ele recusa o pedido de Jimin para vê-lo praticar é retratada mais como uma briga lúdica entre os dois personagens, como fica evidente na reação subsequente de Jimin. O vídeo esclareceu muitos mal-entendidos para os fãs que estavam chateados com a representação dos dois membros no jogo. Por mais que tenha toda essa narrativa que de certa forma modifica o contexto, é de extrema importância que se tenha o máximo de cuidado em retratar a história da forma mais clara para que não venha a ocorrer esse tipo de situação. E em mais recentes atualizações, uma K-ARMY compartilhou uma resposta enviada via e-mail do próprio suporte do jogo. Diante dos protestos e pedidos de correção, eles responderam: "Antes de mais nada, pedimos desculpas pelo transtorno causado por algumas falas na história do jogo. Estamos verificando o conteúdo e faremos o possível para corrigi-lo rapidamente. Iremos lhe notificar por meio de um aviso quando a revisão estiver concluída. Além disso, no futuro, revisaremos as frases relacionadas aos artistas com mais cuidado." Enfim, esse é o efeito BTS. Espero muito que tenham gostado e não deixe de nos apoiar com seu like e comentário. Muito obrigada por assistir e até o próximo vídeo.